Se inscreva no canal Poder e Pauta para acompanhar mais notícias e para nos ajudar. Agora, vamos para o vídeo. Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa análise de como um ato, que parece simples, né? A longa caminhada de um político pode estar, na verdade, redesenhando todo o cenário para a eleição de 2026. É uma estratégia que pega o asfalto e transforma em palanque e o sacrifício físico vira capital político. Vamos entender direitinho como isso funciona. E a pergunta que fica, que vai guiar toda a nossa conversa aqui é essa: será que uma única caminhada tem o poder de mudar uma eleição? Pode parecer um exagero, né? Mas a análise que a gente vai ver defende exatamente isso. Que a gente está vendo nascer uma nova forma de fazer política e ela está se desenrolando, literalmente, passo a passo, na nossa frente. Então, vamos lá. Tudo começa com um ato bem físico, bem concreto. O deputado Nicolás Ferreira decide caminhar de Minas Gerais, seu estado, até a capital, Brasília. Só que, claro, isso está longe de ser só uma viagem. É uma declaração política feita com o próprio corpo. E aqui que está o pulo do gato. A análise que a gente está vendo, ela enquadra essa caminhada como um ato carregado de simbolismo. A questão não são os quilômetros percorridos, mas a demonstração de compromisso pelo esforço físico, pelo sacrifício. É uma mensagem que busca uma conexão, sabe, bem emocional, bem profunda. Mas então, por que caminhar? A análise vai fundo no propósito por trás disso tudo e posiciona a caminhada como um protesto, uma forma de resistência que acontece bem longe dos gabinetes e dos palácios, né? É na rua. E tem uma frase da fonte que resume essa ideia de um jeito muito forte. Olha só: o asfalto virou trincheira. Pensa nessa imagem. Uma estrada comum vira um campo de batalha simbólico. Cada passo, cada quilômetro, vira uma ação dentro de uma luta política muito maior. É ocupar o espaço físico para manifestar uma posição. Ok, mas protesto contra o que exatamente? Bom, a fonte detalha bem os alvos. A narrativa que se constrói é a de uma luta contra uma alegada perseguição política, contra a criminalização de certas ideias. Essa caminhada, então, ela serve para canalizar aquele sentimento de que as instituições já não representam mais uma parte da população. É um grito, uma queixa profunda de injustiça. Agora, vamos avançar um pouco e falar do método. Porque a análise argumenta uma coisa bem interessante. A forma como o protesto é feito é tão importante quanto o motivo do protesto. E o tema central aqui é uma palavra: sacrifício. E como esse sacrifício se torna uma ferramenta de comunicação, nossa, super eficaz. E olha essa outra frase da análise: o sacrifício que o algoritmo não consegue apagar. Pensa bem nisso. Num mundo digital, onde tudo pode ser simulado, um ato de sacrifício físico de verdade, isso é visto como algo autêntico, inquestionável. É uma verdade que se sente, que se vê, e que, segundo o texto, nenhuma estratégia digital consegue copiar ou desmentir com facilidade. Então, o que a gente tem aqui é um choque entre dois modelos de política, né? De um lado, aquela política mais tradicional, de gabinete, cheia de discurso técnico. Do outro lado, o que o texto chama de uma nova abordagem. Uma política que foca na autenticidade, na emoção, no sacrifício que todo mundo pode ver, e a grande aposta é que esse segundo jeito de fazer política cria uma conexão muito, mas muito mais forte. E para a gente entender a estratégia de comunicação por trás disso, a fonte traz um conceito que, olha, todo mundo conhece, mesmo sem saber o nome: a jornada do herói. Sabe aquela estrutura de história que a gente vê em mitos, em filmes, desde sempre? É exatamente isso. E é aí que está a sacada. A caminhada vira uma narrativa ao vivo. É quase um reality show político. Cada dia tem um desafio novo, um obstáculo diferente, o cansaço. E as pessoas não estão só assistindo de longe, elas estão acompanhando uma história que se desenrola ali, em tempo real. E, claro, torcendo pelo herói nessa jornada de sacrifício. Mas é claro, essa jornada física, sozinha, não ia chegar em milhões de pessoas, né? Então vamos ver agora como o mundo digital entra nessa história, para amplificar cada passo que é dado lá no asfalto. O processo que a análise descreve funciona mais ou menos assim. Primeiro, o político está lá na estrada, criando conteúdo de um jeito que parece bem autêntico. Segundo, os apoiadores pegam esse conteúdo e viram multiplicadores. Eles compartilham, criam os próprios vídeos, memes, e aí o resultado se forma uma rede de engajamento que cresce sozinha, de forma orgânica. E o combustível disso tudo? A emoção da jornada. E é aqui que a gente entende o verdadeiro objetivo.
A estratégia não está atrás só de números, de curtidas ou compartilhamentos. A meta, de acordo com a fonte, é muito mais profunda. É criar um laço emocional. A ideia é que as pessoas não vejam ali só um político, mas sim alguém que está se sacrificando por uma causa na qual elas também acreditam. E acreditam muito. Beleza. Agora, para fechar, vamos amarrar todas essas pontas e conectar com o objetivo final que a análise discute: a eleição de 2026. Como é que um único ato, uma caminhada, se encaixa numa estratégia bem maior de longo prazo? O que a análise sugere é o seguinte: embora o protagonista da caminhada seja o Nicolas Ferreira, a figura de Jair Bolsonaro continua sendo o núcleo emocional desse movimento. A jornada, então, serve para canalizar e manter aceso aquele sentimento ligado ao ex-presidente. E, claro, reforçar a narrativa de que seus apoiadores e aliados estão sendo alvo de injustiças. E essa situação aqui, ela resume perfeitamente a função estratégica da caminhada. Ele não promete resultados, ele mantém a chama viva. Ou seja, nesse momento, o objetivo não é apresentar plano de governo ou prometer coisas concretas. É sobre manter a base unida, mobilizada. É sobre alimentar a esperança de uma virada política. E em política, manter essa chama da esperança acesa é crucial. E do ponto de vista estratégico, isso tem vantagens bem claras. Pensa bem, é uma ação de custo financeiro baixo, mas com um impacto na mídia e um impacto emocional gigantesco. Consegue energizar a militância sem queimar o dinheiro que vai ser essencial lá na frente na campanha oficial e ainda força até os críticos a falarem do assunto, o que no fim das contas só aumenta o alcance da mensagem. E é assim que a gente chega na grande conclusão dessa análise. A eleição de 2026, ela não é um evento lá no futuro. É um processo que já começou. A disputa, por essa ótica, está sendo travada agora, na construção de narrativas, na conquista da emoção, dos corações e mentes. E tudo isso está simbolizado por essa jornada no asfalto. No fim de tudo, a análise deixa a gente com essa reflexão. Quando a gente observa um ato que mistura tanto sacrifício pessoal, narrativa digital, objetivos de longo prazo, a linha que separa as coisas fica meio embaçada, né? Onde é que termina a estratégia, aquela coisa fria, calculada, e onde começa um ato de fé genuíno? A questão que fica é, talvez na política de hoje em dia uma coisa não exista mais sem a outra. Gostou do vídeo? Comente sua opinião, deixe o like e se inscreva. É muito importante para fortalecer o nosso propósito.